Olá professor, mestre Warner falando, e hoje nós vamos falar de como ter bom relacionamento dentro de uma equipe, a importância do professor ter bons relacionamentos dentro da academia, entre os setores, entre os próprios professores, e vamos passar aqui algumas dicas para que realmente a gente possa ter um ambiente harmônico, um clima realmente satisfatório, onde nos dê prazer de estar constantemente dando as nossas aulas e fazendo aquilo que nós tanto amamos. Clima harmonioso. O que é fazer parte de um clima harmonioso? É realmente entender que cada um tem suas limitações, cada um tem seus defeitos e entender também a parte de empatia, se colocar no lugar dos outros. Por exemplo, uma coisa que pode vir a acontecer nas academias é uma aula seguida da outra e perder um certo tempo nessa transferência de alunos. Isso aí é importante ter uma comunicação saudável entre os professores para que não atrapalhe a entrada e saída de um aluno e não perca muito tempo. Existem professores que querem compensar atraso. Isso jamais deve acontecer, porque quando eu entro numa sala de aula com 5 minutos de atraso, o erro foi meu. Porque eu cheguei atrasado por algum motivo, né? A gente precisa ter pontualidade, que a pontualidade é um dos fatores primordiais dentro das competências de um professor. Então eu cheguei atrasado, 5 minutos, e vou compensar a turma mais 5 minutos após o horário previsto. Só que isso aí vai acarretar na próxima aula, onde o outro professor está aguardando, ou se for você mesmo, você vai estar fazendo com que o seu aluno da próxima turma fique aguardando. Isso também é insatisfatório, porque normalmente a programação dos nossos alunos, o cronograma, é específico para os horários. Então muitos professores, eles tendem a fazer isso, compensar um horário, uns minutinhos de atraso que houve entre um intervalo e outro. Não faça isso. Começou atrasado, termine pontualmente, para que não aconteça de que você possa prejudicar outra pessoa, né, o outro professor, ou até mesmo o seu próprio aluno da outra turma. Ele não pode ser lesado dentro desse aspecto. E isso realmente vai criar um clima hostil. Então, o nosso objetivo, e o objetivo desse nosso vídeo de hoje, é falar em equipe, como se manter bem, ter um bom relacionamento dentro da sua academia. Então, respeitar o horário é muito importante para que você tenha resultados importantes e, claro, ter um clima mais harmônico. O time deve compartilhar do mesmo propósito. Nós, professores, nós devemos entender que o nosso propósito é fazer com que os nossos alunos estejam satisfeitos, que isso vai gerar uma fidelidade cada vez maior, isso vai gerar planos mais longos, isso vai gerar academia cheia, né, as turmas lotadas todo dia. Isso vai gerar resultado positivo para a nossa academia. A academia, ela tendo uma quantidade excessiva de alunos, ela se mantém. E quando isso existe, né, quando a minha visão de fazer por onde que minha turma esteja lotada, é uma visão onde todos os professores têm que estar também nesse mesmo propósito. Então, ter esse mesmo propósito é um estar conectado com o outro diante um mesmo fator. O objetivo é o mesmo para todos. Então, quando eu penso em fazer algo diferenciado para crescer minha turma, o outro professor tem que estar conectado também e compartilhar da mesma ideia, fazer com que grandes ideias, inovações possam vir a acontecer dentro da nossa academia para a busca incessante de novos alunos. E esses novos alunos perdurem por mais tempo. Isso é uma competitividade interna, dentro da academia, saudável. Não é eu pensar em pegar o aluno do outro, ou o outro pegar o meu aluno, de maneira alguma. O importante é esse aluno, ele fazer parte dentro de um ciclo. Se eu dou aula de Muay Thai e eu sugerir que ele faça uma aula de funcional para melhorar o seu condicionamento físico, é de grande valia. Por quê? O importante é ele estar bem, saudavelmente, e estar precavido de alguns tipos de lesão que pode ocasionar
algum excesso de treinamento, um overtraining, algo que realmente possa vir prejudicá-lo. Então, fazer uma parceria com o funcional, por exemplo, ou a musculação, dependendo da academia que você faz parte, isso aí vai gerar realmente um fortalecimento, não só muscular, mas um fortalecimento de fidelidade do aluno na sua academia. Outra coisa importante, eu sendo do Muay Thai, ele também experimentar o Jiu-Jitsu, por exemplo, que são duas atividades completamente diferentes, eu não vou estar perdendo simplesmente o aluno. A academia não vai perder o aluno de uma forma geral, porque quando o aluno ele começa a se desinteressar por uma modalidade, rapidamente nós temos que observar isso e fazer com que ele treine outras coisas também. Isso é uma visão de dono e o professor precisa ter uma visão de dono, porque não basta o professor querer esse aluno só para ele. Ele tem que entender que a turma dele é importante, ter a quantidade de alunos, só que esse aluno, se ele sai da sua turma, ele não pode sair da academia. Então você tem que realmente motivá-lo a experimentar outro tipo de atividade, seja o boxe, seja o karatê, jiu-jitsu, taekwondo, seja qual for a modalidade, mas ele tenha essa socialização e entenda que a academia do qual você faz parte é uma academia que vai suprir a sua necessidade, seja qual for a modalidade que ele fizer. Blindagem da equipe é de suma importância no momento em que existe a mesma modalidade em horários diferentes, principalmente com professores diferentes. Um exemplo claro, o professor da aula de jiu-jitsu da manhã não fala muito bem, não se relaciona muito bem com o jiu-jitsu da tarde ou da noite. Essa equipe, ela não pode ter esse tipo de interferência, muito pelo contrário, eles devem estar conectados. Acontece em algumas academias do jiu-jitsu de manhã ter uma bandeira e o jiu-jitsu da noite ter outra bandeira. Isso acontece, pode vir a acontecer. O que eu aconselho é sempre ter uma bandeira só em cada academia, mas nada que vá preocupar, desde que tenhamos profissionais competentes e capacitados suficientes para ter uma mentalidade adulta, avançada, de fazer o melhor para a academia. Né? Não deve existir essa rivalidade. O que eu falo quando eu digo equipe blindada? Equipe blindada é quando um aluno, normalmente, ele vem já na provocação de causar um mal-estar entre a própria equipe, que isso acontece. Tem alunos que já sabem exatamente que querem fazer aquela rinchazinha, e o aluno chega na parte da manhã e fala assim, pô, aquele professor da noite é ruim, né? Aquele professor da noite não faz isso ou não faz aquilo, é diferente, pô, a sua aula é bem melhor. Professor, a partir do momento que você tem uma mentalidade blindada contra esse tipo de ação, você está saindo na frente. Então, quando algum aluno vier reclamar, seja da academia, da estrutura, ou de outro colega de trabalho seu, mesmo que seja da mesma modalidade, e mesmo que você não compartilhe com as mesmas ideias que ele, ou seja, se você é de outra equipe, você até não concorde com a capacidade técnica dele, ou o jeito que ele dá aula, tudo bem, isso é uma coisa sua. Se você externar essa situação, isso vai gerar um desconforto. Esse aluno vai passar para as pessoas que realmente você tem algo contra aquele professor do outro turno. E isso é ruim. Então, o que eu falo quando mente blindada? Mente blindada é quando uma pessoa vem a mim falar mal de outra pessoa, né? E normalmente é na ausência, né? Ninguém fala mal da pessoa na presença, isso é ruim. E quando essa pessoa, seja aluno, seja outro professor, vem falar mal do outro cara, você simplesmente, se você concorda que o cara é ruim, você não fala nada. Eu falei assim, não, isso aí é uma questão de ponto de vista, né? A minha aula é diferente, mas a minha escola é dessa forma, a escola dele é outra. Então, de repente, é uma questão de adaptação. Você se adaptou mais na minha escola do que na dele, e tudo bem. Mas o fator primordial é você não botar lenha na fogueira.
Não comece a criticar o amigo de outro, o colega de trabalho, né, propriamente dito. Não digo nem se ele é teu amigo ou não. Estou falando que numa empresa não há necessidade de ter amigos. Você frequentar a casa do outro professor ou você ter realmente um vínculo mais forte de amizade. Não há necessidade disso. Mas se houver também não tem problema. Agora, o que não pode acontecer é ter rixa, intriga. Nós estamos falando hoje sobre equipe harmoniosa. O que faz realmente o professor ser diferenciado? Ele tem que ter a postura, a ética, o discernimento e respeito com o outro. Porque se ele não respeita o outro, certamente ele não vai ser respeitado. Então, um princípio básico, quando alguém vir falar mal de você ou de outra pessoa para você, você simplesmente anula, porque vale muito mais você investir 5 minutos do seu tempo falando bem do seu trabalho do que falar 2 minutos mal do trabalho de outra pessoa. Então tenha essa conscientização e blinde sua mente contra pessoas negativas. Afaste-se dessas pessoas e se é um aluno, busque mostrar para aquele aluno que existe um equívoco quanto ao pensamento do outro professor. Ok? Se você não quiser elogiá-lo, não tem menor problema, mas também não vai criticá-lo, porque ele faz parte da sua equipe. O fator do crescimento é importante de um todo. Quando eu busco crescimento, eu, professor, eu busco o meu crescimento, tendenciosamente a equipe vai crescer, porque nós somos parte de um corpo. Então, a cada setor, a cada modalidade, nós precisamos ter bons profissionais dentro da nossa academia. Então, a busca do conhecimento, a busca da evolução, faz realmente com que a empresa cresça, a academia cresça. Então, busque esse conhecimento. E uma coisa que é interessante, que é outro tópico também que a gente fala, que quanto mais você aprende, mais você deve ensinar. E ensinar pode ser também considerado para a pessoa que esteja no mesmo seu nível. Ou seja, eu fiz um curso de técnica específica para o boxe. Se tem algum outro professor do boxe na minha academia, não tem problema nenhum eu passar essas técnicas que eu aprendi para ele. Isso é digno de humildade, isso é digno de solidariedade. Talvez aquele professor ele não teve condição, até mesmo financeira ou tempo, para fazer o curso que eu fiz. E eu simplesmente passei para ele. Isso para mim, no Warner, por exemplo, eu sempre busco aprender e quando eu aprendo algo, eu tenho que ensinar alguém. Eu tenho que multiplicar essa informação, porque isso me gera mais, como eu posso dizer, isso me gera mais certeza daquilo que eu estou aprendendo. Então aquilo me facilita a memorização quando eu ensino alguém. Então quando você faz um curso e tem alguém da mesma modalidade que a sua, ou alguém que possa se beneficiar com aquilo, não entre numa de falar assim, isso aí eu sei, eu paguei por esse curso, o cara vai receber de graça. Não se preocupe com isso não, porque quando você ensina, você está aprendendo. Então muitas das vezes, lá no início, quando eu me formei faixa preta, eu falei assim, agora eu sei de tudo. Foi lá atrás, quando eu formei a faixa preta, que eu comecei a aprender. E aprender de verdade, porque quando você aprende, você tem a facilidade de ensinar. E quando você ensina, você realmente massifica o entendimento daquilo que você está passando. Então faça cursos, crie oportunidades para se especializar, que a sua academia só tende a crescer. Quando um cresce, o time cresce. Duas coisas que te impedem certamente de evoluir. E como a gente está falando sobre equipe, sobre crescimento, o orgulho e a vaidade são dois fatores que realmente te levam ao fracasso. Quando a gente trabalha com uma equipe, a gente tem que compartilhar, e é muito sábio a sabedoria de você compartilhar aquilo que você sabe, que você aprende, que você entende que é bom para um conjunto, que é bom para você. O que eu falo? Que normalmente quando as coisas são bom para mim, eu gosto de compartilhar isso, que é a oportunidade que eu tenho de mostrar para outra pessoa o quanto aquilo ali me ajudou, aquilo foi bom para mim, e se é bom para mim pode ser bom para o outro da minha equipe, e se é bom para o cara da minha equipe,
ajuda a equipe a crescer. Essa é a mentalidade. E quando a pessoa é egocêntrica, ela quer tudo aquilo para si mesmo, tem aquela vaidade de eu sou o melhor, eu. Quando a pessoa começa a conjugar muito o verbo na primeira pessoa do singular, você começa a desconfiar. Porque assim, esse egocentrismo, essa vaidade, ela realmente tira o brilho do profissional. Quando o profissional começa a conjugar o nós, a nossa equipe, nós fazemos algo diferenciado, nós buscamos o crescimento, nós buscamos alcançar o objetivo do nosso aluno, essa pessoa que começa a conjugar o verbo dessa forma, realmente é uma pessoa que ela tende a crescer, porque ela está em busca do crescimento global da sua equipe. E isso que faz a diferença. Então, quando a pessoa realmente tem um foco no time, o time cresce, as pessoas crescem, é um clima mais harmonioso. E é disso que a gente tem que buscar para ter um diferencial hoje dentro do mercado de trabalho. Quem você é, o que você faz para realmente ter esse clima atraente, né? Relacionamento, tudo isso é muito importante. O que falta em um membro da equipe deve fartar no outro membro. Então a equipe ela é composta por várias pessoas e dentro de um time é necessário que tenham pessoas de várias qualidades técnicas, de várias competências diferenciadas, porque é um ajudando o outro, um completando o outro. Essa é uma forma da gente entender que quando a gente busca algo dentro de algum setor, a gente busca realmente um entendimento de que eu vou estar ali, vou sanar o meu problema. Mas muitas das vezes falta a competência pessoal de um determinado professor, mas que sobra em outro. Então vai a conexão, porque é claro, cada um tem a sua característica. Digamos que eu goste de dar aula para crianças, eu tenho um perfil. Tem outros que gostam de dar aula mais para adulto, é outro perfil. A parte comportamental diante do meu aluno tem que ser de suma importância para eu entender como eu vou falar, como eu vou me dirigir. Eu, como um treinador de atletas, né, que quem treina atletas tem um perfil diferente de quem dá aula para alunos, né, são duas coisas distintas. O professor dá aula para aluno, o treinador treina atletas. Então, dentro da sua equipe, você tem que ter um cara que é treinador, você tem que ter um cara que é professor, você tem que ter um cara que é mais delicado e carinhoso com os seus alunos, você tem que ter um cara mais hardcore. Então, é essa parte e essa junção dentro de uma equipe que faz a liga. Você não pode ter uma equipe formada somente de pessoas desse perfil. Você tem que ter uma variação, que isso aí vai fazer com que realmente o clima e cada turma tenha um tratamento especial. Quando eu falo assim, você precisa ter uma turma para cada objetivo. Isso é difícil. Aquela turma ali só quer perder peso, aquela turma ali só quer competir, aquela turma ali só quer se graduar. Beleza, se você conseguir harmonizar isso, 100% muito mais fácil de lidar. O professor vai ter muita facilidade. Só que aí você tem que entender o grau de dificuldade do professor para dar aula para a criança. Tem pessoas que não têm habilidade, né, competências para dar aula para a criança. Tem que ter muita paciência, tem que ter muita cautela, saber falar. Então a criança realmente ela exige algo mais. Aquela pessoa ali prefere dar aula para pessoas da terceira idade. Ok, a comunicação é outra, é mais branda, é mais suave, tem que ter uma empatia muito grande, as limitações daquele aluno são maiores, então vai ter um grau de dificuldade que realmente vai demanda um cuidado mais especial. Então o professor ele tem que estar ali focado em cada fator. Então essa equipe ela tem que realmente atingir essa demanda toda. O que falta em um tem que fartar em outro. Então a gente precisa estar se completando cada vez mais. Proatividade não significa bajular o líder. Proatividade
é aquela pessoa que realmente ela não precisa de ninguém para falar que tem que fazer o que tem que ser feito. E a proatividade é o além daquilo. Um exemplo claro, derramou água ali perto do tatame, o cara vai esperar o pessoal da limpeza para limpar, o proativo já pega um pano e limpa. O proativo é aquela pessoa que não precisa falar o que tem que ser feito. Ele já faz, e se ele vê algo errado, ele vai lá e busca a solução. O buscar a solução é o que vai fazer a diferença na vida do professor. Então, a coordenação de uma academia, ela busca pessoas proativas. Por quê? Porque facilita a sua vida. Porque tem pessoas e profissionais que são reativos. Os reativos fazem o que tem que ser feito e ponto. E muitas das vezes nem fazem tudo o que tem que ser feito. Então é aquela pessoa que, não, isso aí não é problema meu. Isso aí é o problema do outro setor. E o pior, cara, quando a gente olha um profissional criticando a casa, ou seja, aqui é assim mesmo, aqui só tem esse problema, a lâmpada queimou, aqui a lâmpada queima mesmo. O que o reativo faz? Ele para e critica a falha, o erro que a academia possa vir cometer. O proativo, ele busca a solução. Quando ele observou a lâmpada queimada, ele já correu, ele não precisou esperar a manutenção chegar, ele já correu para verificar o que pode ser feito para aquela lâmpada ser trocada. Quando ele recebe um feedback de um aluno, isso é muito importante, o aluno fala assim, olha, o chuveiro quente está queimado. Então, ele recebeu esse feedback, automaticamente ele vai na manutenção, ele vai no seu coordenador, passar que realmente precisamos mudar aquele chuveiro lá, porque teve um probleminha, e tudo bem. E quando ele resolve, ele vai direto ao aluno que deu esse feedback, fala assim, já resolvemos, tá? Isso aí, cara, vai ser ótimo para o professor, que o professor ele vai mostrar por que ele veio, a casa é dele. Então, nós, professores, temos que ter olhar de dono. Quando acontece alguma coisa na nossa academia, seja parte estrutural ou comportamental, nós temos que realmente ir na hora defender. O cliente discutiu com a recepcionista. Entre no canal, busque amenizar, saiba o que está acontecendo. Mas eu vou me meter numa situação que não é minha. A questão não é essa, a questão é a harmonia. Você não é que você vai se meter num problema que não é seu, mas você vai procurar amenizar. E que você puder ajudar, tanto amenizar de um lado quanto do outro, vai ser melhor para a empresa. Essa proatividade de você ter um autocontrole, de você ter uma predisposição de fazer as coisas, de trazer, pode até trazer o problema, mas traga o problema com a solução. Então, isso muitas pessoas que não são proativas, normalmente as pessoas reativas falam assim, o cara é mau puxa-saco, o cara fica bajulando o coordenador, o dono da academia, o cara fica ali, quer agradar os caras. Isso aí não é bajular, não é puxa-saco, isso é ser proativo. É ele entender que realmente há necessidade, porque a casa é minha, eu sou professor da casa, se acontecer algo ruim, pode vir acarretar um problema para mim, porque se a academia fechar, eu sou um dos principais, além de responsáveis, eu sou um dos principais prejudicados, que eu vou perder uma porta de emprego. Enfim, é interessante você pensar de uma maneira diferenciada. A academia é minha, eu faço parte desse projeto. Então, tudo que acontecer aqui, seja bom ou ruim, eu sou responsável. A academia cresceu absurdamente, eu sou responsável pelo crescimento da academia. A academia teve uma queda, eu sou responsável por essa queda. Eu não posso deixar com que isso aconteça, por melhor que eu seja. Então é importante a gente ser proativo e entender que ser proativo não é bajular líder, é você realmente ser um profissional diferenciado. Uma coisa muito importante que deve existir em equipe é a competição interna e não a competição externa. O que acontece? Se nós temos metas a bater, por exemplo, eu sou um professor e eu preciso ter no mínimo 20 alunos por turma, é uma meta. E aí eu tenho uma competição entre a minha turma do boxe com a turma do outro que é à tarde, ou da turma do outro que é à noite,
e eu dou aula de boxe de manhã, minha turma é mais cheia do que a dele. Essa competição pode até ser saudável, mas ela tem um limite. Eu procuro entender e procuro fazer, particularmente, uma competição interna da minha própria pessoa. Ou seja, eu não procuro ser melhor do que A ou melhor do que B. Eu procuro ser melhor do que eu todos os dias. O que eu fiz hoje para ganhar um aluno? Quais foram as ações que eu fiz para canalizar energia para manter os meus alunos? O que eu posso fazer para atrair mais alunos? Isso é um diferencial de um professor de alta performance. Quando ele entende que os alunos que estão na academia não são dele, primeiro, os alunos são da academia, mas eles fazem parte do time seleto que é dele, é interno, é algo interno, você precisa realmente fazer um diferencial. Então essa competitividade, ela tem que ser interna. É para mim. Eu vou fazer algo melhor para mim mesmo. Independente do cara ter 20, 30 alunos, eu ter 15, não tem problema nenhum. Eu vou ter que ter 16 amanhã, eu vou ter que ter 17. Eu vou buscar esse crescimento, eu vou levar na minha consciência o que eu tenho que sair da minha zona de conforto. E não esperar que seja mais. Eu acho que uma coisa importante dentro dessa competitividade e até dentro de uma equipe, eu acho interessante quando a gente fala sobre modelagem. Modelagem é você admirar uma pessoa pelo sucesso que ela tem, pelo êxito que ela alcança, pelos resultados que ela consegue dentro de uma área, né? Digamos que você, dentro da sua academia, tem um cara que é muito bom, um professor que realmente é digno de admiração, e você quer fazer uma modelagem, você simplesmente vai seguir os passos que ele segue. Você não vai imitá-lo, você não vai ser exatamente igual a ele, porque cada um tem um perfil, mas você vai buscar fazer o que ele faz, você vai buscar entender a dinâmica da sua cultura, quais são os livros que ele lê, quais são os cursos que ele faz. Então isso é importante e interessante porque é algo de crescimento e você tem uma admiração pelaquela pessoa. Você não tem inveja daquela pessoa, você tem uma admiração. Isso é importante você estar frisando. Então quando você começa a modelar as pessoas de sucesso, você tende a ter sucesso. Quando você pensa e começa a querer ser aquela pessoa, esquece. Você tem que ser você para obter os seus próprios resultados. Mas você pode admirar outras pessoas e seguir um caminho, um trajeto, um processo do que aquela pessoa seguiu. Eu faço trabalho com mentoria para professores de lutas e artes marciais. O que acontece nisso? Eu sou o que passa é o seguinte, a visão de uma maneira global é eu ser um GPS. Eu sou um GPS. O GPS ele sabe qual é o melhor caminho, o caminho mais rápido, o caminho mais seguro, o caminho menos perigoso, o caminho que tem mais problemas. O GPS ele te passa isso, é um facilitador. A mentoria ela serve para isso. A mentoria normalmente é algo que vai te levar a um lugar de sucesso, onde essa pessoa, onde o mentor, ele tem experiência suficiente para mostrar pro mentoriado que realmente esse é o caminho melhor. Ele vai te dar conselhos, o mentor ele vai te orientar de maneira objetiva e eficaz. Então, perde-se muito tempo fazendo coisas erradas, buscando da própria maneira. Vai ter a experiência, claro. Eu vou ter uma experiência. Quando eu trabalho sem mentoria, eu tenho o meu mentor. Então, o que ele fala para mim é lei, porque eu entendo que ele já passou por situações, ele está no nível acima do que o meu, ele está ali buscando o crescimento, né? Então, de repente, o meu mentor não é nem melhor do que eu financeiramente, ou status e tal, mas ele tem mais experiência. Normalmente, o mentor ele tem mais experiência do que o mentorado. E ele quer realmente, o mentorado, ele quer o sucesso, atingir o sucesso que aquele mentor conseguiu. Então, quando a gente tem isso claro, a gente vai buscar cada vez mais experiência de pessoas que já passaram por aquilo. Então, quando a gente vai lutar, um professor que hoje é professor de luta e nunca subiu num ringue ou num tatame, ele não tem a experiência na veia
para mostrar para o seu aluno como é a essência, a verdadeira essência. Então, quando a gente fala assim, o meu treinador nunca foi competidor, mas ele pode ter experiência de estudo, não tem o menor problema. Só que, quando a gente fala de mentorear um aluno, mentorear professores, fazer com que ele consiga realmente obter sucesso, nós temos que ter experiência suficiente para ter convicção daquilo que a gente está falando. Dentro de uma equipe harmoniosa, ela é constituída de certas regras, né? A harmonia deve estar num conjunto geral. Se tem uma empresa, uma academia, do qual tem regras, é preciso ser respeitado. Então, normalmente, o que acontece dentro das academias? Eu vou contratar um professor, eu passo a regra, aqui tem uma metodologia, aqui tem um método X, aqui tem uma forma de conduzir a aula, nós temos esses tipos de ferramentas a serem executadas, o comportamento é esse que a gente espera de você, nós vamos te dar suporte dessa parte, nós vamos te dar treinamento. Existe um bate-papo antes da contratação, onde nós deixamos ali e fazemos até um alinhamento de expectativa, né? O que eu espero de você, o que você pode esperar de nós, a academia, para que a gente tenha realmente uma boa relação no decorrer dos meses, no decorrer dos anos. Então, quando existem regras, os profissionais eles têm que entender que essas regras não são para ser burladas. Então, dá trabalho, por exemplo, um trabalho metodológico, tem que seguir um certo padrão. A pessoa tem dificuldade em seguir padrão e normas, principalmente professor de luta, quando se trata da aula estar pré-escrita, já está desenhado o formato da aula. Hoje é jab direto, cruzado direto. Aí o cara vai querer jogar upper e gancho. Não é, cara. Você tem que seguir a norma. Mas o pessoal não gosta, o pessoal gosta mais. Não tem o que gostar, o que não gostar. Se existe uma metodologia, ela foi criada e testada cientificamente, comprovado que dá certo, então simplesmente obedeça aquilo que tem que ser feito. E não é uma ou outra coisa, são todas as coisas, porque na hora da contratação, você ficou feliz em ter a oportunidade de estar ingressando naquela equipe, naquela academia. E aí, no decorrer dos meses, você começa a separar o que você quer e o que você não quer, a forma de conduzir uma coisa ou outra. E isso aí vai gerar um desconforto para a coordenação, para a gestão da academia, porque o professor ele não está respondendo de maneira adequada. O professor ele começa a frustrar a mentalidade dos seus líderes. Porque a gente, quando contrata um profissional, contrata esperando algo de melhor dele. A gente vai extrair o melhor dele, nós vamos capacitá-lo, nós vamos buscar para que ele passe realmente segurança e crescimento. Então, quando existe isso, esse fator de parceria, a empresa vai te fornecer ferramentas, determinadas ferramentas e método para simplificar a sua forma de condução da sua aula. Mas aí tem professores que falam assim, não, mas na minha época eu trabalhava assim, na minha época era assim, meu professor me ensinou desse jeito, então eu já tenho minha coisa. Por que não foi falado isso no início da conversa, na hora da contratação? Porque aí é o seguinte, é claro, quando a gente fala, olha professor, aqui é dessa forma, você aceita, você concorda, tem alguma coisa contra isso? Normalmente não tem. Na hora da contratação está tudo muito bem, porque normalmente ele está precisando. Então, a dignidade do professor de falar assim, eu não concordo com isso, e não aceitar, tudo bem. É direito do professor não querer seguir algumas normas e algumas diretrizes de uma empresa. Só que ele também não vai ficar. Ele não pode ficar. E o engraçado é que nessa longa jornada que eu tive, sendo gestor de academia, sendo coordenador, entre outras coisas, né? Liderando a equipe de professores, alguns professores foram demitidos na minha gestão. E essa demissão causou uma antipatia contra a minha pessoa. Ou seja, o professor fazia uma série de fatores errados, ele errava em determinados pontos, ele não cumpria as normas, ele não seguia o padrão
E por vezes a gente tem essa tendência, né? Eu acho importante demais uma reunião de feedback para que a gente possa mostrar aonde está sendo a falha. Então deve existir isso sempre. O professor errou, aí já é um papo para o líder. O professor errou, o líder tem que ir lá conversar com ele, mostrar para ele o que pode ter causado, o dano que isso causa, esse erro, a falta desse comprometimento, o que gera. Então, esse alinhamento de expectativa é passado, e essa conversa de feedback é passado. O professor é muito bom, então elogie ele, busque cada vez mais o entendimento de capacidade dele e mostre onde está o erro. Porque a pessoa muitas das vezes erra e não sabe que está errando, mas outras vezes sabe que está errando e permanece no erro. Então, quando as coisas acontecem a ponto da demissão, ele errou por vezes e foi comunicado por vezes. Então não existe surpresa e nem deve existir surpresa. E o problema é que normalmente o coordenador, quando ele vai comunicar a demissão, a disponibilidade para o mercado de trabalho, ele é mal interpretado. E isso acontece normalmente. Pois aí é onde eu falo. A pessoa errou, ela teve várias falhas, e tudo bem até então, foi comunicada e não fez nada para que mudasse seu próprio comportamento, gerando insatisfação da empresa, gerando desconforto e gerando muitas das vezes até evasão de aluno, dependendo da situação. Então o que acontece? Essa pessoa foi disponibilizada para o mercado de trabalho, o coordenador ou o seu líder direto demitiu, ou seja, comunicou a demissão, e esse professor, que estava errado, ficou com raiva da pessoa que era o líder dele. Então, assim, são coisas que é questão de maturidade. Nós, professores, temos que entender que estamos dentro do mercado de trabalho onde é exigido competências pessoais e competências técnicas, onde é exigido normas e deveres. Nós temos o direito, mas também temos os deveres. Nós precisamos suprir a necessidade da empresa, suprir a necessidade da academia. Então, o bom senso de falar assim, realmente eu errei, olha o que me gerou, me causou um constrangimento, realmente, poxa, eu falhei, eu tenho que rever meus conceitos. Mas muitas das pessoas, elas não têm a humildade de reconhecer suas falhas e querem culpar terceiros, botar o peso na culpa dos outros. E não tem como. Então, assim, são fatores que... Eu trabalhei com auditoria, por exemplo. A auditoria é você chegar e ver falhas. O que está funcionando, para mim não importa, tem que estar funcionando. Agora, as falhas, para mim, gritam. Então, quando o professor chega atrasado, vai ter que ser pontuado, ele chegou atrasado. E hoje em dia, é muito mais fácil mostrar falhas e provar falhas do que um simples auditor olhar e pontuar essas falhas. Existem câmeras espalhadas por todas as academias. Essas câmeras é uma forma de você conduzir o seu professor e mostrar, olha só, esse tipo de atitude não é adequada. Você está agindo de maneira errada. Tipo, o cara está com o celular na mão durante a aula, o cara está sentado com a mão na nuca, de perna esticada, dentro do tatame. O cara está de mimimi, de conversa fora com alunas, determinadas intimidades que não devem ser feitas. Então, assim, existem vários fatores que a própria câmera mostra para o cidadão, e o cidadão não reconhece o seu próprio erro e quer culpar que a empresa não presta. O cara é perseguido. Eu já ouvi esse tipo de conversa que assim, eu não gosto dele porque ele me perseguia. E a questão não é perseguição, a questão é, se a pessoa está fazendo algo errado, deve ser pontuado. E o que precisa numa academia para ter uma harmonia? Faça o que tem que ser feito, faça as coisas certas, para que evite qualquer tipo de constrangimento, para que evite a sua retirada antes do tempo. Porque a gente quer perder nossos professores até mesmo para que ele evolua, ele saia daqui e cresça. Até então a gente aceita, mas perder por indisciplina, por um fator que gere desconforto, não é a nossa intenção, eu tenho certeza disso. A gente precisa realmente pensar no crescimento do profissional. E nós vamos fazer com que isso aconteça. Isso vai gerar um crescimento global.
o time de professores ele precisa evoluir. Então a empresa tem que estar do lado dele. É importante também você fazer o imperfeito e fazer completo do que querer fazer o extraordinário e não terminar. Saca, o feito é melhor que perfeito? Ou coisas desse tipo assim. Então é melhor tem que ter a iniciativa e a acabativa. Então tudo que você pegar para fazer, professor, busque perfeição. Mas se não conseguir essa perfeição, busque melhorar cada vez mais. Mas inicie e termine. Quando é solicitado algo para algum profissional, a pessoa que solicita, ela acredita que você é capaz de fazer. Porque se ela não acreditasse, ela ia pedir para outra pessoa. Então não frustre essa pessoa. Ou seja honesto o suficiente e fale, eu não tenho capacidade de fazer isso. Ou não vou conseguir nesse determinado período de tempo. Quando nós temos clareza e a comunicação realmente verdadeira, quando a gente passa transparência para os nossos líderes, certamente a gente tende a crescer. Então, professor, não assuma nenhuma responsabilidade do qual você não vai conseguir resolver. Se você tem um alinhamento de expectativa que eu preciso que você tenha 20 alunos até o final do mês e você não vai conseguir isso, seja o mais sincero possível e mostre a tua capacidade de chegar até onde eu posso contar com você. Porque se você fala que eu consigo 15, eu vou esperar o 15. Agora, chegando na data prevista, se estiver 14, você está abaixo da expectativa. Então não queira frustrar as pessoas que confiam em você. O professor ele tem que ter realmente dignidade, hombridade e aceitar realmente os desafios, mas desde que esteja ao seu alcance. Não busque fazer algo que não esteja ao seu alcance. Isso é prejudicial somente para você. E para finalizar, tem a influência. Influência é a capacidade das pessoas fazerem coisas com você ou por você com prazer, que é a forma que você tem um bom relacionamento. Então tenha um bom relacionamento com as pessoas de outros setores. Pessoa do financeiro, pessoa consultora de vendas, pessoas da limpeza, pessoas do marketing, pessoas que realmente, até mesmo de outras modalidades, você é do jiu-jitsu, tem um bom relacionamento com o pessoal do Muay Thai, tem um bom relacionamento com o pessoal do Taekwondo. Faça com que realmente você seja uma pessoa que tenha um bom relacionamento interpessoal, porque isso vai gerar até mesmo uma atração até para os alunos. Isso vai evitar qualquer tipo de conflito de um aluno com o outro, falando para um professor e para o outro. Se você tem um bom relacionamento, o clima fica mais harmonioso e é isso que a gente está buscando o tempo todo. Academias com climas harmoniosos, academias com uma equipe realmente formada, um time, é um defendendo o outro, é a busca num só propósito, pensar realmente no que pode fazer para melhorar. Crescimento não é individual, o crescimento é da equipe, então todos temos que pensar na mesma forma de visão. Vamos pensar no crescimento geral. Então vamos fazer com que nossos alunos cresçam, com que a gente cresça, fidelidade, lealdade, é isso que a gente precisa cada vez mais para nos mantermos firmes, fortes e com academia saudável e por longos anos de durabilidade dentro do mercado de trabalho. É isso aí, galera. Forte abraço e até a próxima.